Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar de obesidade infantil. Para falar desse assunto, eu recebo Vera Lúcia Perino Barbosa, presidente do Instituto Movere. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. E a gente recebe aqui no programa também a nutricionista e chefe de cozinha saudável, Bruna Pavão. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada pelo convite. É isso aí, muita coisa para falar sobre obesidade infantil. Agora, qual é a razão, de muitas crianças estarem acima do peso? São vários fatores, né? A obesidade ela é multifatorial. Então, vamos pensar. Essas crianças, nós temos hoje metade da população hoje com obesidade. É muito, né? Muito, né? Nos últimos 20 anos, mais de 240% das crianças e adolescentes aí aumentaram de peso. Há de 5 anos, que antes não se via, né? Bebês ou as menores, hoje a gente já vê aí um aumento também muito grande em relação à obesidade infantil e o sobrepeso também, que a gente não pode deixar de esquecer que o sobrepeso também é importante. Uhum. A gente também E é um caminho para a obesidade. Né? Mas quais são os fatores realmente? Aí nós temos aí a falta de atividade física, o sedentarismo, né? Que hoje muitas vezes quase ninguém pratica mais nada de esporte, as crianças não podem mais sair na rua, não fazem mais as brincadeiras de rua como nós fazíamos na nossa época. Nós temos os erros alimentares gravíssimos, né? Uma alimentação nada saudável, muito fast food, muito comidas rápidas, prontas. Industrializadas, ultraprocessados, que hoje eu acredito que mais faz mal, depois acho que você como nutricionista, né? Vai falar um pouquinho mais. E não podemos deixar de esquecer de falar da parte principal, que é o emocional, né? Então, o emocional também conta muito. A gente estava conversando um pouquinho lá fora, né? Falando assim, o quanto o comportamento dessas crianças, né? Se você não trabalhar isso, esse contexto, nós não conseguimos mudar, atingir nosso objetivo, que é perder peso, que é melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Então, você vê, alguns fatores só que eu citei, né? Mas são os principais, a atividade física, o comportamento, que seria o emocional, e a nutrição. Fora isso, nós temos todo o externo, que é o ambiente obesogênico, né? Nós temos o bullying, nós temos outros fatores emocionais que levam essa criança também a comer mais do que o necessário. A descontar ali na comida todo esse problema que ela tem lá fora. Então, aonde que ela chega em casa, ela vai se saciar como? Como é a melhor coisa do mundo? É você comer, né? O prazer de todo mundo, não é verdade? É comer. Você trabalhar com a obesidade é muito difícil, porque você vai mexer com o ponto principal, não só da criança, mas de toda a família, que é a mudança, não só dela, mas da família toda em relação a uma coisa única, que é o prazer em comer. É muito emocional, né? Muito emocional. Se alimentar é um ato muito emocional, que envolve muita emoção, né? Eu acho que também porque quando a criança consome o açúcar, por exemplo, o açúcar desperta sensações de prazer e de bem-estar nas pessoas. Quase que uma droga. Né? Porque o cérebro entende isso como uma necessidade. Quanto mais você come, mais necessidade você vai ter de consumir aquilo. Então, a criança perde essa noção, né, do que é certo e o que é errado. Eu acho que um fator também super importante é a questão do cotidiano atual hoje dos pais, né? Isso. Os pais vivem uma vida muito estressante, acelerada, é muito trabalho, é tudo muito rápido. A gente vive na cidade de São Paulo, então é muito trânsito, é muito trabalho, a gente tem que sair correndo, a gente tem que fazer tudo muito rápido. E isso eu acho que é um fator super importante também, que vai influenciar a obesidade infantil, porque os pais não vão ter o tempo necessário para poder se dedicar a montar uma alimentação com alimentos que forneçam nutrientes, vitaminas para aquela criança. E aí vem os industrializados, que são vilões? Sim e não. Eu acho que sim, porque, na verdade, assim, eu acho que tudo isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles criaram várias máquinas por conta da guerra, e eles precisavam, através dessas máquinas, fazer com que aquilo gerasse dinheiro. Então, foram criados alimentos industrializados, começaram a surgir as máquinas, veio a Revolução Industrial, veio a mulher trabalhando, veio o homem trabalhando, e aí isso foi aumentando, né? Só que, para você construir um alimento industrializado que dure muito tempo numa prateleira, você precisa colocar mais sódio, mais conservante, mais aromatizante, mais açúcar para prevenir que ele vença muito rápido, né? Então, nesse caso, para mim, ele é vilão, né? Esse tipo de alimento é vilão.
Mas, em contrapartida, hoje tem muitas marcas de alimentos que estão começando a se modificar, a se mexer, a criar opções de alimentos mais saudáveis. Existe, sim, Existem leis também, sim, né, que obrigam as empresas a reduzirem a quantidade de gordura, de açúcar, de sódio, aumentar a quantidade de proteína, fibras. A impressão que eu tenho é que a informação de que estamos caminhando para um lugar errado já chegou nas pessoas, né? Algumas já se conscientizaram, né? E começam esse movimento de querer se alimentar mais saudável, tem essa preocupação, porque ter uma dieta saudável, balanceada, depende de muita concentração, estudo, dedicação, você saber o que vai comer, né? Assim, tempo, que é uma coisa preciosa, mas ainda tem pais, por exemplo, que não entraram nessa onda. E aí é o problema. Esse cotidiano familiar, essa rotina familiar interfere totalmente é um reflexo. É o reflexo. Então, os pais são os espelhos, né, para os filhos. Então, por exemplo, se essa família, se essa criança vai para um tratamento de obesidade e essa família todinha não se comprometer com o tratamento, nós estamos fadados ao fracasso, porque essa criança não vai melhorar. Né? Porque não é ela que faz a compra, não é ela que vai cozinhar. Né? Então, quem faz a compra? É o pai, a mãe, a avó, quem faz a comida. Né? Então, essa família precisa se comprometer, aí sim para acontecer a transformação e essa mudança, para essa criança perder peso. E aí, não só a criança perde peso, né? A família toda ganha com isso. E saúde, né? E saúde, porque a mãe começa a perder peso, o pai também, porque são os exemplos. É o que nós falamos lá. A partir do momento que a criança vai estar no programa, a mãe tem que participar também. Então, ela vai ter que fazer atividade física, ela vai ter que se alimentar saudável também. Esse pai, não é porque aí a mãe está lá e a criança, que chega em casa, esse pai vai lá e pega um refrigerante e abre, e fala, eu posso tomar, você não. Gente, isso não existe, Acontece né? que a gente tem uma cultura errada, né? Às vezes a própria mãe não sabe como cozinhar. Não sabe a quantidade de óleo que deve colocar, coloca mais do que deveria, né? Também. Então é uma coisa que exige dedicação, né, de todo mundo, até um estudo para ver onde estou errando, né? Por isso que é legal quando a gente tem a cozinha experimental. Então lá eles passam por esse processo, então eles vão para a cozinha, tanto a criança como a mãe, para ela perceber exatamente isso. Quanto de óleo eu estou usando? Quanto de sal, de sal eu estou usando, né? As nutricionistas lá conversam muito para fazer esse meu arroz feijão, por exemplo. E isso influencia muito, né? Não, tudo, porque se você... é aquela gordura embutida, né? Que eles não veem. Exatamente. Se você coloca em excesso, a criança que já tem uma predisposição a desenvolver colesterol acaba aumentando os níveis de colesterol no sangue. Com então certeza. É importante mãe, pai, algum responsável ir para a cozinha junto com a criança, né? E essa questão de ir para a cozinha, isso é super bacana, porque a criança precisa conhecer o alimento, né? Também. Ela precisa saber o que é uma cenoura, o que é óleo, o que é açúcar, o que é frutas, hortaliças, legumes. Bruna, mais do que isso, saber de onde veio esses veio. alimentos, porque a gente come as Chega coisas... o prato assim na mesa. Chega e a criança às vezes não sabe de onde veio aquele tomate, acha que é do mercado. Da onde, não, como foi plantado, como quem foi plantou esse processo, tomate, né? Exatamente. Hoje uma das coisas que eu faço muito no meu trabalho é incentivar o consumo de alimentos orgânicos. Todo mundo sabe que é caro, né? Mas eu acho que quanto mais a gente incentivar, mais as pessoas se conscientizarem e irem atrás disso, o preço vai reduzindo. E isso, além de promover a nossa saúde, ajuda a questão da agricultura familiar, sustentável, né? Ajuda a nossa economia. Então, é uma série de fatores, né? Você não está falando só da alimentação de uma criança. Você trabalha toda a cadeia de valor. Exatamente. E isso é fundamental quando a gente fala em obesidade também. Né? Então, trabalhar toda essa cadeia de valor. Não só o pessoal pensando na pessoa da indústria ali, que eu acho que a gente não pode aqui crucificar ninguém. Eu acho que, como nós falamos, já existe um movimento também da parte da indústria para poder estar melhorando. Que quer se transformar. E a gente percebe isso realmente, né? Que a indústria está querendo se transformar. Eles vêm buscar cada vez mais as nutricionistas para quê? Para falar, e aí, como é que eu posso deixar esse alimento mais saudável para chegar nessa população? Mesmo porque senão essas crianças vão adoecer e daqui a pouco não tem nem para quem vender, não é verdade? Então, eles têm que fazer esse processo, né, porque aí todo mundo ganha.
né? A família, o Estado, a indústria, a indústria, né? Todo mundo ganha com isso. Então, acho que essa conversa já está existindo, a gente está caminhando para isso. Eu acho que os orgânicos é uma opção maravilhosa. Eu acho que cada vez mais sim, a gente tem que puxar para esse lado mesmo, para que as crianças conheçam realmente os alimentos que eles não conhecem. A gente, quando faz a cozinha lá, a berinjela, por exemplo, o que é isso? Nunca tinha visto. Ela já vem no prato de uma forma, né? Às vezes a criança não sabe o formato da berinjela. De que forma a gente pode fazer? Tem tanta só, meu filho não gosta de chuchu. Mas você ofereceu uma vez só, né? Poxa daquele vida, jeito. Daquele jeito, poxa. Né? Muda, vamos fazer um soufflé, vamos fazer uma torta, vamos colocar no feijão, que fica uma delícia, um chuchu no feijão, molinho. Tem algumas formas de mascarar, não né? Para a criança que é totalmente irredutível a alguns alimentos, você começa mascarando ele, então, né? mas depois você trabalha. Eu acho que com a criança a gente trabalha muito, no começo acho que quantidade, não tanto qualidade. Né? Você tem que trabalhar quantidade, porque tudo é muito, né? Principalmente os obesos. Por que come muito, né? Isso. Por que eu estou comendo muito? Eu estou com fome mesmo? Da onde vem a fome? Vem daqui ou está aqui? Exatamente. E se está aqui, por quê? Por que está aí? Aí existe toda a dinâmica, né? Que a gente trabalha em grupo com as crianças, que eu acho bacana também, né, Bruna? Porque aí eles veem que eles não estão sozinhos na história. Então, quando você trabalha, você fortalece, você empodera. Né? E eles percebem assim, poxa, meu amigo está passando por isso também. E eles se ajudam. Então, o psicólogo, quando trabalha na equipe interdisciplinar, é fundamental para nesse processo do trabalho com obesidade infantil. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre obesidade infantil, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre obesidade infantil. Continua o bate-papo com a Vera Lúcia Perino Barbosa, presidente do Instituto Moveri, e também com a nutricionista Bruna Pavão. Agora, tem muita coisa para a gente falar sobre obesidade infantil. Vamos começar então esse bate-papo no segundo bloco, falando sobre os pais que se perdem na hora de tentar controlar uma criança, a comida, a alimentação. Porque muitos são muito rígidos, né? E se colocam, impõem uma regra de que meu filho não vai comer doce até tal ano, enfim, até tal idade. E isso não funciona. Não. Né? Eu acho que é proibido proibir, né? Exatamente. Proibido proibir. Não vai funcionar, não é uma boa estratégia, né? Porque a hora que essa criança tiver, né, num aniversário, numa festinha qualquer, ela vai se acabar de comer o que tiver lá. Lógico que vai. Então, a ideia é assim, tudo pode. A quantidade, né, vocês falam muito isso. Desde que seja tudo equilibrado, né? Eu acho que a gente tem que oferecer todos os tipos e formatos e formas de alimentos para as crianças, porque elas precisam conhecer. Porque senão, o momento que ela tiver a liberdade de experimentar um brigadeiro, um hambúrguer, ela vai experimentar. Então, a gente tem que mostrar para ela que existe esse alimento, o que tem dentro desse alimento, né? Por que a gente não pode consumir esse alimento o tempo todo? O que ele pode causar, se for em excesso? O que ele vai causar em excesso? E eu acho que balancear, né? Então, pode ir em uma festinha de aniversário, comer um brigadeiro, mas essa criança precisa saber que durante a semana ela vai precisar comer um prato colorido, com salada, com arroz, com feijão, com nutrientes, com fibras. Então, é balancear, é ter o equilíbrio de alimentos, né? É o bom senso, né? Que essa família tem que ter nessa hora. Porque é uma criança, gente, a gente não vai proibir. Não, e a hora que ela se vê independente, que consegue ter acesso, ou até mesmo um adolescente que já tem o dinheiro e fala, não, agora eu vou tomar refrigerante todo dia. Ela vai consumir. Vai consumir. E vira uma briga dentro de casa também, né? Porque quando os pais começam a ser muito assertivos em algumas coisas, né? Tem que ser, mas quando começa a ter esse tipo de padrão de proibir, aí começa uma briga, porque a criança começa a chorar porque ela quer. Né? Hoje mesmo teve um caso lá no instituto, que uma das mães chegou e falou assim, eu me senti tão culpada depois, mas eu vi ele chorando no sofá porque ele queria comer pizza e eu dei. Mas depois a culpa veio, aí quem chorou fui eu. Você vê. Então, assim, a criança ela vai apelar de todas as formas
possíveis para poder ter acesso àquilo. E a grande maioria consegue. Consegue, porque a mãe não vai deixar chorando, ela vai lá e vai dar. Né? Ela vai comprar pizza, vai comprar o que ele quer, ou doce, vai comprar. Porque ela vai se sentir melhor, porque ela vai estar falando, nossa, olha, eu consegui fazer meu filho ficar bem, porque ele chorando, ele não vai estar bem, ela também não vai ficar bem. Mas depois ela fica mal, porque ela sabe que isso fez um mal, né? Fez mal. Então, eu falo muito a história de a gente ser a mãe má, né? A mãe má, né? Mas que é a boa, na verdade. Né? Porque a mãe má, ela coloca regras também, né? Ela tem um bom senso, os limites, ela sabe falar não na hora certa, né? Que é o educar realmente. E para comida é assim também. Eu comi um prato de comida, por que eu vou comer o segundo? Não preciso. Então não é brigar. Não, porque você já comeu, as mães acabam brigando muito. Eu falo, gente, vocês falam muito alto, vocês não precisa. Chega e explica. Conscientizar as Conscientiza, crianças. olha, você já comeu o seu prato? É o suficiente para você. Daqui a pouco você vai comer a sobremesa ou uma fruta, depois você vai tomar o seu lanchinho. Então, um prato para você é o suficiente, já está bom. Daqui a pouco você vai comer mais alguma coisa. Não deixar parecer que ele não vai comer mais nada, porque senão ela proíbe depois, não vai comer mais nada a tarde toda. E aí? E eu acho que uma questão super importante também é que muitos pais trocam, né, presentes por... Isso. Ah, não come esse docinho, eu te dou um presente, ou come a salada, eu te dou um presente. Eu acho isso muito errado. Muito errado. Porque a gente não tem que vincular essa questão de... Tem que comer porque é saudável, porque é vai te saudável, fazer bem. E né? não por uma chantagem, né, emocional, ou por conta de brinquedo, presente. E tem aquela história ainda que a gente via em algumas gerações pessoas mais velhas, do nossa, tá gordinho, tá saudável. Ainda existe isso? Existe. Sim. Principalmente as avós, né? As avós. As avós, nossa, né? Tá magrinho, nossa, essa minha nora não tá dando comida pro meu neto, né? Então, elas têm bem isso, mas a gente acaba quebrando um pouco isso quando a gente sente, conversa, que você falou, é uma questão da educação. Não falo nem reeducação, é educação mesmo. Porque muitas delas também não entendem. Então, elas acham que elas têm que fazer bolo toda hora, pudim toda hora. É explicar que ela pode, sim, fazer o bolo dela. Ele vai comer um pedaço do bolo, mas precisa ser todos os dias. Né? Será que aquele pratinho colorido, como a nutricionista fala, né? Com o arroz, o feijão, a proteína, o carboidrato, né? A vitamina, será que ali não é importante para ele também? E explicar para ela por que isso é importante. Se ele consumir demais, né, esses mimos que ela acaba dando, ele vai alterar um colesterol. Né? Hoje mesmo nós estávamos lá com uma criança com hipertensa. Diabético. Com 14 Tem anos. muita criança diabética. Então, problema sério hoje em dia, também com a diabetes. Com né? hipertensão, distúrbios hormonais. A hipertensão hoje, gente, uma criança de 10, 12 anos, você imagina isso em longo prazo, essa criança vai para uma hemodiálise muito nova. E isso interfere muito no rendimento da criança na escola, né? Tudo. Aí é um ciclo, É uma bola de neve. É uma bola de neve. Aí a criança começa a ficar cansada, não quer ir para a escola, os estudos não vão bem. É uma bola de neve. E as pessoas acham, é isso tudo porque deu um docinho a mais, não comeu um prato porque ele está magrinho, ele tem que estar gordinho, né? Exatamente. Não só alimentação é fundamental nesse momento, mas também o exercício. Sim. Os tempos mudaram, a gente sabe que eu pulava corda na rua, tenho 31 anos, pulava corda na rua, hoje dificilmente a minha filha vai fazer isso, porque perigos, enfim. Mas veio a tecnologia também, né? As crianças estão mais dentro de casa, jogando videogame, é celular, é computador, tal. E isso também gerou um grande impacto nesse cenário todo. Muito. Eu acho que, assim, a atividade física, ela é nossa, ela não é nem a coadjuvante, ela ajuda demais. É essencial, né? Ela é essencial para você manter até depois o teu peso. Por quê? Né? Quando você perde. No começo, você começa a fazer uma reeducação alimentar, não vamos chamar de dieta, mas sim uma reeducação alimentar, você acaba perdendo peso. Mas se você não tem uma atividade física, dificilmente você mantém. Mantém para a vida toda esse peso. Para a vida toda. Ganhar totalmente esses pesos. O exercício, ele ajuda, porque ele aumenta o teu metabolismo. E o exercício que a gente está falando é brincar. É brincar, né? brincadeira de rua, é Desligar brincar. a televisão, sair do videogame e brincar. Andar de skate, pular corda, Sim, amarelinha, bola. Se movimentar, né? As crianças Né? hoje não têm essa possibilidade, né? E eu acho que até as crianças de classe mais baixa
muitas escolas, as aulas de educação física, elas não são tão completas assim, né? Então, às vezes, os pais não têm condição de pagar um local que a criança possa fazer natação, futebol, alguma atividade física, e a escola também não promove, né? Então, a escola também é outro fator super importante que precisa que deveria ser a promotora também, né? Não vamos logo jogar tudo para a escola também, mas a educação física faz parte do currículo. Claro. Então, deveria ter uma educação física mais para aquelas focada crianças que não têm uma outra opção, só tem a opção da escola. O que nós fazemos muitas vezes lá, nós indicamos a atividade física, como você falou, para essas crianças. Então, muitos, como você falou, a tecnologia está aí. Ah, mas eu tenho aqueles aparelhos, né, dentro de casa que fazem um exercício, simulam um exercício. Isso é legal? Tudo bem, eles estão fazendo lá, estão se movimentando. Mas vamos pensar o mesmo movimento sempre. Né? Já é um outro problema que pode trazer. Movimento repetitivo. Já pode ter um problema maior aí. Isso no caso, por exemplo, o videogame que simula um jogo de tênis? Que simule, isso. E outra, eu acho que a criança, ela não foi feita para brincar sozinha, né? E aí ela está muito sozinha. Ela precisa dos amigos, ela precisa de gente com ela, né? De outras crianças da mesma faixa etária. Né? Às vezes o máximo que ela pode ter é mais um amiguinho ali do lado dela, mas às vezes é aquele que também que não gosta muito, que queria estar na rua brincando de bola. Exatamente. Então, acho que sim, isso corrobora muito para piorar o quadro da obesidade. E aí, assim, o pular corda, o brincar de amarelinha, o que nós falamos muito hoje para os pais, quando vocês vão sair, vai para um parque, não vai precisar ir para o shopping sempre. Vai para um parque, meu Deus, leva uma bola, dá para você ficar, não precisa jogar o dia inteiro, mas amanhã você pode brincar, olha o que você gasta de energia com uma criança. Só naqueles parquinhos, ele está fazendo todos os movimentos que nós podemos imaginar das qualidades físicas, que é força, agilidade, flexibilidade. Tudo ele está trabalhando ali naquele parquinho. E é de graça. É gratuito, né? É gratuito. Esse pai pode ir jogar uma bola com ele ali. Olha o que está gastando de caloria nesse momento. É verdade. Né? Agora, o programa já está chegando no final. Eu queria saber de vocês quais são as estratégias essenciais para evitar a obesidade infantil. Olha, falamos um pouquinho de tudo. Para mim, é a atividade física, essa é uma estratégia. Esse pai, essa família tem que ser o exemplo para esse filho, ele tem que mudar, né, esse estilo de vida. A alimentação. A alimentação é um conjunto, né? É um conjunto. É a atividade física, que é essencial, junto com a alimentação, junto com os pais, que precisam se conscientizar, junto com a escola, que precisa se conscientizar, a questão das cantinas, que eu acho que isso é uma questão que está melhorando muito, as cantinas estão se adaptando, estão tirando aquela questão de fritura, refrigerante, colocando alimentos mais assados, sucos. Então, isso já tem mudado bastante, mas é um conjunto, né? Mas, assim, o principal é essa família pensar mesmo no conjunto. Pensar assim, e não é o meu filho que está obeso, é a família toda. É verdade. Geralmente não é a criança sozinha que está obesa. É a família toda. A mãe ou o pai acompanham. Então, são todos que têm que mudar. Se eu tiver que deixar um recado aqui para essas famílias, é exatamente isso. Olhe para o teu filho, veja se ele realmente está acima do peso. Procure ajuda, mas não só para ele. Para você, para o teu marido, para os irmãos, para a avó que está junto, para a família que cuida dessa criança. É isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, pedir para vocês deixarem o contato, para quem quiser entrar em contato, conversar, tirar dúvidas. Sim, vai ser um prazer. Podem entrar em contato com a gente lá pelo telefone 2741-2374, que é o telefone do Instituto Moveri, das 9 às 17 horas, estamos lá. Ou pelo nosso site, também podem entrar em contato por lá também, que é o www.institutomoveri.org.br. Tá certo, obrigada, Bruna. Obrigada. Quer deixar um contato? Eu quero, o meu é o site www.chefbrunapavão.com.br e o telefone é o 11 97280 3845. A gente faz um trabalho com lancheiras saudáveis para escolas. As mães que não têm tempo, não sabem montar, elas contratam esse serviço. A gente trabalha com mini franquias pela cidade de São Paulo, é um trabalho super bacana. Quem estiver interessado em conhecer mais, pode entrar em contato. Legal, obrigada. Obrigada a você. É isso aí, obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.